Oi, meus amores. O nosso assunto hoje pode parecer um pouquinho triste ou difícil, mas depende muito do jeito que a gente encara esse problema. Hoje nós vamos conversar sobre a dor. E dor parece uma coisa chata, né? É ruim a gente falar dessas coisas. Pois é. Alguns espíritos dizem pra gente que e dizem através dos livros que eles deixaram ou das mensagens que eles trouxeram, que existem duas formas grandes de aprendizado no mundo, e são o amor e a dor. O amor vai ensinar para a gente o quanto que é bom as afeições, o quanto que é bom ter a opção de fazer amigos, de manter relações saudáveis. Todas essas coisas o amor ensina para a gente. Mas por incrível que pareça, a dor também vem ensinar. Como que a gente tem que entender a dor? Primeira coisa, um recurso de aprendizado. Quando a gente passa por uma dor, a gente começa a entender melhor os nossos companheiros de existência, os nossos irmãos que estão enfrentando talvez o mesmo tipo de problema. Se eu passei pela dor de perder alguém da minha família, eu consigo sentir junto, desenvolver compaixão, entender que os meus irmãos que estão sofrendo com esse tipo de perda têm um motivo para estarem sofrendo assim. É claro que cada um lida de uma forma diferente com essas dificuldades que vão sendo apresentadas, mas é importante a gente pensar primeiro desse lado. Somente quem perdeu alguma pessoa querida da família pela morte sabe o que é a dor de estar separado, mesmo que momentaneamente, de alguém muito querido. Somente quem passou fome sabe o que é a dor de não ter o alimento em casa. Somente quem passou pela dor de uma traição sabe como é que fica o coração quando essas coisas acontecem. Então a dor, de certa forma, ela é uma professora. É uma professora que vem mostrar para a gente que a gente deve se importar com o sofrimento do outro. A dor também acaba sendo o reflexo ou a consequência de um reajuste. Para eu pegar um objeto qualquer e colocá-lo de outra forma ou perto de algum outro lugar, eu vou gastar uma certa energia para fazer esse tipo de movimento. A gente estuda isso em física. São as energias que são gastas para deslocar um objeto de um lugar para outro. A gente chama isso de energia cinética. Vamos fingir que a dor é uma espécie de energia também. Uma energia que a gente gasta para colocar no lugar aquilo que a gente tirou indevidamente do lugar ao qual ele deveria pertencer. Então, por exemplo, se eu numa determinada vida descumpro a lei divina de alguma forma, existe lei divina? Existem várias. A gente vai conversar sobre elas um dia. Mas vamos supor que a lei de reprodução que existe na natureza inteira, eu rompi essa lei, por exemplo, praticando o aborto. Vamos fingir que eu estava grávida e por motivo qualquer ou por motivos variados eu escolhi não ter essa criança e eu tirei essa vida. E vamos lembrar que desde o momento em que existe a concepção, já existe vida. Eu estou tirando então a oportunidade de um irmão meu reencarnar. Se eu ajo dessa forma, pode ser que na próxima vida ou em outra vida eu tenha que refazer esse caminho. Será que eu gostaria de passar por esse tipo de experiência? De estar prestes a reencarnar e aquela que me aceitou como filho escolher que não me quer mais? Como é que fica isso? Ou de outra forma, vamos dizer que eu acabei prejudicando a sociedade da qual eu faço parte, do tipo sonegando impostos ou depredando o patrimônio público, fazendo coisas que são prejudiciais para a sociedade. Numa outra encarnação eu vou ter que arrumar, talvez naquela encarnação mesmo, mas eu vou ter que arrumar aquilo que eu tirei do lugar. Aquela bagunça que eu fiz dentro de casa depois que eu brinquei com os meus amigos, ela vai ter que ser arrumada. E esse esforço para arrumar essa bagunça pode ser chamada por nós de dor,
porque vai ser chato, vai ser desagradável, vai produzir coisas desconfortáveis em mim. Tem um espírito que hoje está no mundo espiritual, mas quando estava reencarnado deixou obras belíssimas para gente, chamado Leon Denis, ele era um francês, que escreveu um livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E quando ele vai analisar a dor, ele fala que a dor física produz sensações. Porque é o que a gente fala assim, parece até brincadeira, né? Mas dói. Se bater alguma coisa na minha perna, eu vou sentir um desconforto naquele lugar. Vai ter uma reação física. E essa reação física a gente chama de sensação. Mas as dores morais, que são essas que são causadas pelas minhas atitudes equivocadas, pelos erros que eu cometi, pelas minhas escolhas que poderiam ter sido melhores, elas acabam provocando o surgimento de sentimentos. Quando nós escolhemos agir de uma determinada forma ou de outra, a gente acaba optando por colher respostas. Ah, Rogério, mas por que é tão ruim? Porque a gente não sabe se relacionar com a dor. Porque a gente acaba lidando com isso como se fosse um castigo. Mas quando a gente vai para a academia, faz ginástica e fica com o corpo todo dolorido, a gente não entende esse corpo dolorido como sendo um castigo. A gente entende como sendo a consequência natural de um exercício que eu fiz. Então vamos entender que de alguma forma as dores que nos atingem, elas atingem do mesmo modo, é a consequência natural de algum exercício que eu estou tendo que aprender. Eu sei que isso não é muito fácil da gente aceitar, até porque a gente sofre com isso. Mas existem formas e formas de sofrer. Eu posso sofrer aceitando e aprendendo com aquilo e talvez passe muito mais rápido, ou eu posso sofrer me revoltando com aquela dor que está no meu caminho. E aí eu vou somar àquela dor outras dores que podem vir. E eu sei que é complexo, mas é só o início de uma conversa. A gente vai voltar a falar sobre isso ainda. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, se cuidem.